O Popó, Luiz, Gominha. Ontem o Cruzeiro entrou em campo. De novo, vou repetir o que eu falei pela manhã. Foi um treino, tanto que a equipe que entra em campo, né, com 30 minutos ele faz substituições, sai o Kenji, entra o Jorge. Independente do placar, gente, vale ressaltar várias vezes, foi um treino, tá? Pra desintoxicar, tirar a nhaca, tirar a nhanha, né? Ai, mas não jogou nada. Realmente, não jogou nada. Ele entrou com um time, a cada 30 minutos tinha um time diferente. Então, de novo, era pra tirar a nhaca. Fiquem tranquilos, não pirem. Torcedores, calma, né? Suave, não tem terra arrasada, não precisa sair contratando 35 mil jogadores, que eu já vi gente falando isso. Calma, tenham calma, não é isso? Gente, é isso. O Cruzeiro enfrentou ontem o Defensa e Justiça lá na Vitória Cup, né, os jogos amistosos que o Cruzeiro está fazendo nesse retorno de férias, e perfeito, é isso, é um jogo, é um amistoso, é quase um treino de luxo, um treino em que você tem um sparring ali, né, um adversário para poder duelar, para levar um pouco mais a sério. E o Jardim aproveitou justamente isso para poder testar o time, para poder rodar jogadores. Ele em nenhum momento colocou o 11 inicial, por exemplo, que vinha atuando nos últimos jogos. Ele inclusive usou bastante jogadores que há muito tempo não ganhavam alguma minutagem. Fez substituições que já estavam programadas em determinados minutos, que inclusive, independente do resultado, aconteceriam. Então, assim, não teve a mesma intensidade, não teve a mesma competitividade. A gente está falando de um jogo que o Cruzeiro, apesar da derrota, né, porque de fato o Defensa acabou ganhando 1-0, o Cruzeiro teve a maioria do controle do jogo, não passou tanto sufoco. O Defensa também não veio com a proposta de ser um time chato que vai atacar. Acho que ninguém passou sufoco. Exatamente. Foi fraco. Exatamente, foi um jogo tecnicamente muito abaixo, né? O Defensa ficou também tentando, quando tinha a bola, tocar, tentar construir jogadas. É um time que está mal no momento no Campeonato Argentino e que precisa se recuperar. Então, é um jogo que serviu para fazer esses testes. E assim, alguns testes que ele fez, por exemplo, a gente já sabia que a gente poderia ser surpreendido, claro que poderia, mas seria muito raro de acontecer de numa volta às férias, com poucos dias de treino, no primeiro amistoso, você ser surpreendido. Então, jogadores como o Gamarra, que atuou no primeiro tempo, cara, ele infelizmente não surpreendeu positivamente. Ele manteve um nível muito parecido com o que ele vinha atuando. O próprio Lautaro, que entrou no segundo tempo. Agora, em compensação, a gente teve uma ótima partida do Cauã Prates, né? Menino novo, 16, 17 anos, no lateral esquerdo, cara, jogando com personalidade, igual menino grande, defendendo bem, atacando bem, aparecendo pro jogo. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode tirar. Mas a análise em si, a análise do jogo, a análise tática, a análise de quem errou ou quem fez algo, isso aí infelizmente não dá pra tirar, porque tá longe de ser um jogo normal, né? Não tem a competitividade, não tem intensidade, não tá valendo nada, vamos deixar claro, não tá valendo nada. Então assim, não tem porquê. Os próprios jogadores conversando ali, né? O Romero uma hora foi flagrado, ele falando ali, olha, pega leve aí, sem porrada, não vamos machucar ninguém, não tem porquê ter lances ríspidos, né? Então eu acho que foi isso, é um bom jogo para esquentar, um bom jogo para retomar ritmo, para fazer mais testes, para rodar mais esse elenco, um elenco que o Jardim, nos últimos jogos, ele foi bem claro, né, ao mudar o seu time, nos jogos válidos, né, pelo Campeonato Brasileiro principalmente. Ele não necessariamente usava todas as substituições que ele tinha, né, muitas vezes ele terminava o jogo com 2, 3 substituições para fazer. Então, dessa vez ele mudou todo mundo, até o goleiro, foram 12 substituições. Então a gente realmente não tem muito o que analisar em termos práticos, né? Popó, vamos fazer uma constatação aqui, ver se vai comigo aqui no raciocínio, cara. Sim, senhor. A gente não sabe quanto que o Cruzeiro está recebendo para estar na Vitória Cup, porque o clube não quis divulgar, não sei até se tem alguma ligação com o dono do clube, né, com empreendimentos no Espírito Santo, que pode ter também, é direito dele, enfim. Em termos práticos aqui de um amistoso, do jeito que foi, né? Nem entrar com o time titular completo teve, então não dá nem para falar que estava desentrosado, buscou um pouquinho mais de entrosamento e tal. Com tantas substituições, eu posso estar enganado aqui, que eu sou péssimo em matemática, mas eu contei 23 jogadores atuando no jogo de ontem. Em termos de preparação, será que um coletivo na Toca da Raposa não seria mais eficiente, um titular contra o time reserva, até pela questão de entrosamento? Eu só não sei se teria diferença, Comini. Se é mais efetivo ou menos efetivo, é que eu não sei te falar.
Mas assim, eu acho que tanto um coletivo quanto um amistoso assim, eu acho que o peso, o prático seria o mesmo, né? Eu acho que assim, o que pega de positivo, Comini, e aí é algo que eu defendo nesse tipo de amistoso, quando há a possibilidade de fazer, lembrando que o nosso calendário pouquíssimo permite isso, é que a gente sabe que tem muito mineiro no Espírito Santo e muito torcedor do Cruzeiro no Espírito Santo. E aí eles estão tendo uma oportunidade de acompanhar o time de perto, de matar saudade de quem mora lá, de quem está aproveitando lá, de conhecer um lugar novo, de ver esse time que, querendo ou não, tem algumas estrelas ali, né? Jogadores, por exemplo, cara, o Espírito Santo não tem um time na primeira divisão desde quando? Desde a João Avelange, talvez? Desde 2000? Eu lembro da Desportivo em 93. Eu acho que João Avelange em 2000, acho não que chegou talvez... a ter ninguém, né? Nem nos módulos. Então aí, há quanto tempo o povo do Espírito Santo, o torcedor do Espírito Santo não vê um jogador do quilate do Gabigol, por exemplo, né? Consagrado. Eu acho que tem essas vantagens, assim, extracampo desses amistosos que acontecem em lugares onde a praça do futebol não é tão forte. E o Vasco, por exemplo, geralmente faz amistosos lá também. O Flamengo, se eu não me engano, já jogou em Cariacica esse ano ou ano passado. Então eu acho legal, e esse movimento eu acho legal. Agora, a praticidade do jogo em si para uma preparação, para uma retomada de ritmo, aí eu não sei nem te falar se tem diferença. Eu esperava pelo menos um time titular num tempo e um outro time no segundo tempo. Eu acho que ia ter efeitos práticos. Eu acho que a gente vai ver isso no próximo. Né? Porque jogar aí, o Gamarra começou de titular, né? Aí você Fabrício Bruno e Gamarra, não? Né, o Cauã Plástico, nem esquenta o Cauã Plástico que fez um bom jogo e tal, mas o Kenji na frente, com o Matheus Pereira, então assim, nem por questão de entrosamento, talvez, na minha opinião, e quem sou eu, né, eu acho que seria melhor ter um time titular, que a gente sabe do 1 ao 11 qual que é o time titular, pra jogar um tempo e no segundo tempo entrar os outros jogadores. Mas assim, Comini, eu acho que o jogo de ontem... Não foi pra nada, assim, foi só realmente pra poder... desintoxicar. Só pra poder tentar ganhar ritmo, né? E ele deixou Mas você não pode tentar ganhar ritmo e entrosamento? Mas entrosamento já existe, né? Um jogo amistoso. Sem jogar. Mas 45 minutos a mais ou a menos não vai fazer diferença, né, cara? Assim... eu acho que não é considerável. O ponto pra mim é o seguinte, quando o Cruzeiro teve aqueles amistosos, ou jogos treino, né, como você prefira, né, depois que foi eliminado do Mineiro, e aí teve alguns, e um dele até acho que foi contra o Boston, fez, sei lá... Isso, 14 a 2, sei lá, 14-0. Eu falei, cara... o placar, e olha porque ganhou, né? Eu falei, o placar é o que menos importa. E também quando perde, esse tipo de jogo, o placar é o que menos importa, cara. Isso aí. Isso eu concordo. Teve jogo treino até contra o Botafogo no Engenhão, né? Cada um falou um resultado, esperou um tempo. Rapidão, levantei a mão pra falar. Isso, gente, não é o primeiro jogo da temporada, a temporada não está se iniciando. Esses jogadores já se conhecem, eles já jogam juntos, eles já estão atuando juntos, teve uma parada. Não está sendo formada uma equipe, a equipe já está formada, né? Por isso que eu acho que não tem o problema do jeito que o Jardim fez, entrar com o time, troca com o time, não, de novo, é um jogo, esse jogo pelo menos foi para, já tinha até falado aqui, foi para desintoxicar, esticar as canelas, tirar a nhaca, pôr os caras para correr, né? É um time que já se conhece, é um time que já atua junto, né? Há algum tempo já na mão do Jardim, já sabem o que o prof quer, né? Até uma resposta que ele deu, que a moça perguntou para ele assim, dá para avaliar aí o Gamarra, dá para avaliar alguns atletas que não vinham atuando? Ele, não, eu já conheço todos eles. Então assim, tal, igual você falou, pode ser, mandou lá pro Espírito Santo por questões, né? Comerciais e tal. Cara, seria a mesma coisa que treinar na toca. Se ele faz time reserva, seria a mesma coisa, sabe? Não acho que não vai mudar nada em relação ao que... Esses caras já jogam, já atuam juntos, já sabem qual a formação e o que fazer, né? Com o Léo Jardim. Eu penso muito assim, não sei se vocês concordam.